No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós vemos que Jesus falou aos seus discípulos: entrem no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. E assim se fez. Eles pegaram o barco, todos entraram, e enquanto estavam se ajeitando para dar a partida, Jesus pegou um travesseiro e foi se deitar na polpa do barco e dormiu. Durante a madrugada, chegou uma forte tempestade e as ondas estavam violentas, altas demais, e estavam entrando dentro do barco. Os discípulos ficaram com medo, ficaram assustados. Todos pensaram: se o barco encher de água, ele vai afundar. E se o barco afundar aqui no meio do mar da Galileia, nós vamos todos morrer. O que nós faremos? O mestre está dormindo. Pensa bem nessa frase que Jesus disse aos discípulos: entre no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. Nós estamos chegando no final do ano, os últimos dias de 2023. Já começa 2024. Acontece que muitas pessoas nesta época do ano acabam ficando cheias de ansiedade, preocupadas com o que vai acontecer no ano que vem. Elas ficam pensando em tudo que se passou em 2023, quantas promessas, quantos planos para o ano de 2023 fizeram no final de 2022. Enfim, chegamos no final de 2023 e a maioria dos seus planos não se concretizaram. Muitos trabalhos foram deixados para trás, viagens foram canceladas, sonhos de estudo, de fazer uma faculdade, não saíram da gaveta. Sonhos destruídos. As pessoas ficaram tão entristecidas, tão desacorçoadas, dizendo: mais um ano se passou e eu não consegui fazer o que eu queria ter feito de melhor para a minha vida. E vão colocando esses pensamentos na cabeça, pensamentos negativos que, se não cuidarem, se não tomarem muito cuidado, essa ansiedade pode se tornar uma depressão. E a depressão acaba amargando a vida das pessoas, faz com que elas se sintam rejeitadas, insatisfeitas demais, pensam que não são valiosas para a vida das outras pessoas, estão sempre se cobrando por causa de comentários absurdos que as outras pessoas fazem de suas vidas. Tem aquelas pessoas ainda que chegam para você e vão dizer: ei, você não disse que ia fazer uma dieta em 2023? Conseguiu fazer? E você lembra que não conseguiu. Acaba ficando cada vez mais triste. Vai se afastando das pessoas para que não ouça mais esse tipo de comentário. O SUS, o Sistema Único de Saúde, tem uma repartição que investiga as mortes no Brasil. E foi levantado uma contagem que em 2022 houve 14 mil mortes por suicídio. E detectaram no sistema de saúde, através de médicos, psiquiatras, disseram que essas mortes foram causadas ao fato da pessoa se entregarem à depressão. E infelizmente, essas mortes ocorrem sempre no final do ano, final de novembro, até o final de dezembro, na época de festas, Natal, final de ano. As pessoas começam a colocar na cabeça muitas coisas que já não conseguem mais fazer. Muitos entes queridos já não estão sentados à mesa. Seus planos não foram realizados. E essas pessoas vão se sentindo cada vez mais desvalorizadas e vão se colocando cada vez mais para baixo, não tendo mais ânimo, vontade de festejar, de se aproximar das pessoas, de estar num ambiente amigável ou com a família, comemorando, festejando o Natal, o Ano Novo, e acabam se afastando, vão se esconder, preferem ficar trancadas no quarto. É preciso procurar ajuda médica. Se você percebe que está numa situação assim de depressão,
procure um profissional da saúde para que esse quadro não se agrave e você não seja cada vez mais prejudicado e prejudicada por esse mal que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, não somente no Brasil, mas pelo mundo todo. Na igreja também tem acontecido muitos casos assim. Muitos evangélicos, infelizmente, estão sendo afetados pelo mal do século, que é a depressão. Outro dia eu vi uma pessoa comentando de que a depressão, a ansiedade, só acontece com a pessoa que não tem fé. Eu não concordo com isso, porque não seria justo os discípulos não terem o direito de se tornarem ansiosos por coisas que desejavam. Os discípulos que estavam lá no barco, com aquelas ondas agitadas, entrando no barco, e o barco se enchendo, prestes a se afundar, e de repente todos ficaram ansiosos, preocupados com o que iria acontecer com a vida deles. E no meio da tempestade, todos ficaram preocupados e esqueceram da palavra que Jesus disse a eles: entrem no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. Essa palavra eu quero desejar a você. Eu quero que você grave na tua mente, na tua memória. Jesus falando: fique em paz, fique tranquilo no meio da tempestade. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está desejando para este final de ano. Não sei quais são os seus planos. Mas Jesus sabe todas as coisas. Ele pegou um travesseiro e lá no barco ele foi deitar na popa do barco. E lá na popa é onde fica o leme que controla o barco, dando a direção a ele. Jesus, assim, mostrando que estava no controle daquele barco, estava no controle de todas as coisas, mas ansiosos, os discípulos acharam que seriam mortos naquele lugar e Jesus nem acordaria para poder salvá-los. Um olhou para o outro e disse: e aí, o que nós vamos fazer? O mestre dorme. O que a gente faz? Nós vamos morrer aqui se a gente não fizer nada. Um deles disse: vamos acordá-lo. Acordar o mestre? Como assim acordar o mestre? Olha, vamos até lá e vamos chamá-lo. Vamos dizer a ele que o barco está em perigo de afundar. Ele não pode ficar dormindo ali enquanto a gente ficamos aqui parados sem fazer nada. Então vamos acordar. Foram e acordaram Jesus. Jesus levantou, acalmou os seus discípulos, acalmou primeiro dentro, o interior dos discípulos, e depois ele falou para o vento e para o mar: aquieta-te, acalma-te, e tudo se fez calmo, tudo passou. É muito mais fácil Jesus mandar a tempestade, o mar, o vento se aquietar do que acalmar talvez uma tempestade interna na vida das pessoas. Talvez você esteja vivendo uma tempestade interna. Talvez você esteja desesperançado, desesperançada. Talvez você esteja sem esperança de vida melhor para o ano de 2024. Mas eu quero que você olhe para Jesus. Ele está perto de você, Ele não te abandonou. Se Ele te chamou, Ele não vai te deixar passar por problemas, Ele não vai deixar uma tempestade te vencer. Ele quer que você chame-o, peça a ajuda dEle. Sabe quando a gente aprende a andar de bicicleta? Quando criança, se você talvez passou por isso, você vai lembrar. Você foi ajudado, auxiliado pela tua mãe, pelo teu pai, um irmão, uma irmã mais velha. Ajudou você a tomar equilíbrio em cima de uma bicicleta. Nas primeiras vezes, a pessoa vai segurando no selim da bicicleta, vai te empurrando para que você aprenda como se equilibrar ali em cima. Nas outras vezes, a pessoa vai soltar você. A pessoa que estava segurando a bicicleta, em quem você estava confiando, soltou, largou você sozinho e você foi em frente, sozinha. E quando se deu conta, já estava equilibrando na bicicleta e aprendeu a pedalar sozinho, sozinha, mas a pessoa estava perto de você, te vigiando, olhando para o lugar onde você estava indo. E se você caísse, a pessoa correria e te ajudaria a levantar. E depois voltaria novamente a te ajudar a equilibrar na bicicleta. Até que você aprendeu.
aí você não esqueceu mais. Você sentia confiança, porque aquela pessoa estava te segurando. E de repente a pessoa soltou, mas não ficou distante, ficou olhando para onde você vai. Jesus está fazendo isso, deixando você caminhar, mas Ele está de olho nos teus caminhos. Ele está vigiando os lugares por onde você vai. Ele sabe tudo o que você vai encontrar pela frente. Ele sabe que se você precisar de ajuda, e você pedir a ajuda dele, ele vai estender a mão para te socorrer em qualquer situação. Não se esqueça, então, confie em Jesus. Ele está falando para você neste momento. Entre no próximo ano, junto comigo. Nós vamos para um novo ano. Nós vamos para o outro lado. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Entre no barco, porque nós vamos atravessar e iremos para a outra margem. Os discípulos não precisavam ficar preocupados, ansiosos, com medo do barco afundar. Eles precisavam confiar na palavra de Jesus, que eles atravessariam e chegariam do outro lado. E vai chegar um momento que você vai poder pegar um travesseiro também, dormir tranquilo, agradecendo Jesus por tudo que Ele fez na tua vida, por todos os livramentos, todas as salvações, todas as bênçãos que Ele vai despejar sobre você. Talvez você não tenha conseguido realizar tudo em 2023, mas 2024 está chegando aí. Acredite em você que em 2024 você vai fazer muitas coisas que não fez em 2023. E não se esqueça, Jesus estará sempre contigo, sempre ao teu lado, te auxiliando em todas as coisas que você precisar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que toda ansiedade, toda depressão se afaste da vida dos teus filhos, das tuas filhas, e que 2024 não traga preocupação, mas traga sim muitas bênçãos para todas as pessoas que confiam na tua palavra, que confiam no teu poder. Que 2024 traga saúde, prosperidade financeira, abra portas de emprego, enfim, que sonhos sejam realizados na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra neste momento e confiando no Senhor, ela entre em 2024 com muita coragem e fé no Senhor Jesus, que está ao nosso lado sempre, cuidando de cada um de nós e nos protegendo em todos os lugares por onde a gente passar. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador, eu te louvo e agradeço hoje e sempre. Amém.